Olá, sejam todos muito bem-vindos, Olá. principalmente aqueles que trabalham, né, que produzem e que não aceitam ser governados por ideologia de almanaque. Eu sou Alex Cavalcante e está no ar mais uma transmissão da Jovem Pan Itajubá 98,7 FM, direto aqui do coração de Minas para sacudir a política do país. Essa live é especial. Hoje estamos também pelo podcast Manticast, com a divulgação do portal gmaisbrasil.com.br, cruzando o ar pelas redes sociais para todo canto do planeta Terra e ecoando pelas ondas do rádio para todo o sul de Minas. Aqui a gente não passa pano nem tem medo de narrativa e não troca verdade por lacração. Se o tema é polêmico, a gente encara. Se é mentira, a gente desmonta. Aqui a verdade não tem censura e a liberdade de expressão é regra. Prepare-se para uma conversa de alto nível, sem papas na língua e com os dois pés na realidade. Hoje eu recebo uma convidada incrível, Luna Gontijo. Ela é publicitária, libertária, mãe de dois filhos e respira político desde que nasceu. Com uma paixão vibrante pela música e pela maternidade, Luna é uma voz ativa no debate público, unindo firmeza, conhecimento e autenticidade. Sua visão crítica e sem amarras faz dela uma referência para quem busca entender o cenário público brasileiro longe do politicamente correto. Luna promete desmontar a farsa montada pela esquerda latino-americana com um olhar profundo e sem filtros. E hoje a pergunta vai direto na canela, tá? Luna, seja muito bem-vinda. O Fórum de São Paulo nasceu oficialmente em 1990, né? Com Luna, É, não com a Luna, e com seu amiguinho Fidel Castro, que estava por trás dessa criação. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda e vai lá. muito obrigada. Eu que te agradeço muito pelo convite, Alex. Você foi generoso com as palavras comigo. Muito obrigada. Foi justo. Muito obrigada. Mas eu, como milhares de brasileiros, estamos assistindo aí essa enrascada que a gente se meteu, né? Sim, E, votar no mas PT. eu não me desanimo, não, viu, Alex? Porque eu vou te falar, Eu eu percebo acompanho isso nas suas como redes sociais. Como você falou, eu realmente respiro política desde que eu nasci. Eu acompanho há muitos anos, aprendi a gostar, porque política faz parte da vida de todo mundo, querendo ou não. E eu vejo hoje uma coisa diferente. Eu nunca vi tantas pessoas acompanhando tanto a política como agora, mais do que antes. Né? Então, a gente tem E hoje mais do que canais futebol, né, Luna? novos. A gente tem canais novos aí para as pessoas abrirem os olhos, né? Antes a gente era restrito às grandes mídias e hoje muita coisa tá caindo aí por terra, as pessoas estão acordando um pouco mais. Então eu vejo isso de uma forma positiva, né? Então, por mais que esteja difícil a nossa situação, a gente não pode desistir, não. Agora, voltando à sua pergunta, você falou do É, Foro de porque São Paulo, você, né? você nasceu dentro da política. Eu posso falar de quem que você é filha, né? Pode, mas Gente, a tenho Luna é muito filha. orgulho do meu Eu guerreiro, tenho meu herói. certeza disso, eu tenho certeza Muito disso. Porque orgulho até dele. nós, como mineiros, nós temos orgulho dele. Imagine você que é filha. Eu tenho Gente, a muito Luna orgulho dele. Gontijo é filha do Domingos Sávio, eterno deputado federal. Vamos profetizar, né? Quem sabe nosso futuro senador por Minas, um cara Senador. íntegro, conservador, defensor da É. família, defensor do agro. Tem uma admiração gigantesca pelo seu pai, assim como todos os mineiros. E eu espero que em 2026 o povo mineiro, o eleitor mineiro, possa retribuir ao Domingos tudo que ele fez por nós ao longo da sua trajetória política. E você nasceu dentro desse berço político, é claro que você sabe tudo, e dentro de um berço político anti-PT, porque o seu pai sempre foi combativo em relação a isso. E você sabe Sim. tudo de Foro de São Paulo, e hoje a gente vai falar do Foro de São Paulo. E eu quero saber Quem, de você o que está por quem sou trás eu desse para Foro de São saber Paulo. tudo? Você Eu não sabe sei. Quem tudo de sou eu Foro. para saber tudo? Quem sou eu para saber tudo? Mas um pedacinho da história a gente acaba sabendo pela curiosidade, por ir pesquisar e por acompanhar ao longo dos anos o que aconteceu, né? Mas você falou aí um pouquinho, meu pai, é isso, meu pai está nessa guerra aí há muitos anos, no combate ao PT em especial, Muito, muito há décadas combativo. ele acompanha e sabe muito a origem disso tudo, e agora ele está realmente se preparando muito, quem sabe, para vir para o Senado agora. Eu desconheço uma pessoa tão preparada como ele para enfrentar isso, e ele já provou que ele tem não só preparo, mas idoneidade o suficiente, caráter para representar-nos de verdade naquele Senado, que é o que nós estamos precisando, né?
É porque a gente Mas teve muitas traições, né? A direita foi muito traída, né? muito. A gente teve muitas decepções, né? Muitas. E a gente não pode arriscar mais. Então, a gente precisa de pessoas que a gente saiba onde nós estamos pisando, né? Nós não podemos arriscar. Não mesmo, mais do que nunca. O nosso momento hoje é muito crítico, muito crítico. Então, falando ali da origem do crítico do nosso problema hoje, realmente tem uma origem aí Você no foi início cirúrgica dos anos agora. 80. Você foi muito cirúrgica. Eu tenho um amigo que ele fala isso, que ele morava em Campinas na época assim. A origem do nosso problema é o Foro de São Paulo. É, eu vou um pouquinho antes, porque o Foro de São Paulo foi em Em 1990, 90, criação 1980, do né? PT foi em 1980. 10 anos antes. Foi, foi. Mas o 1990 ali, o Foro de São Paulo, realmente ele é um marco muito grande, assim, do que está acontecendo. Por quê? Porque ele foi um movimento criado, né, pelo Lula e pelo Fidel Castro, um encontro para organizar e fomentar políticas sociais de esquerda na América Latina. Então, ele foi promovido pelo Lula e pelo Fidel Castro, e, na época, lideranças da América Latina de esquerdas todas vieram para o Brasil, e o propósito era fazer crescer estes movimentos de esquerda. E eu vou lembrar aqui, quem tiver curiosidade, gente, vocês sabiam que existe um vídeo gravado na íntegra, disponível do YouTube, da primeira reunião do Foro de São Paulo? Tá Cara, eu não sabia disponível. disso. Eu não Tá, sabia disso. assim, eu até já tive curiosidade de assistir para ver quem estava lá. A gente, Não, tinha pode muita olhar. gente da esquerda e quase todos viraram presidentes depois, né? É. Oh, falando de. Enquanto o povo acreditava que o comunismo havia sido derrotado com aquela queda da União Soviética, né, o Lula e o Fidel estavam rearticulando aqui tudo por Gente, debaixo dos panos. O Foro, na como verdade, era o assim? plano B da esquerda, né? E o Brasil Sim, foi o epicentro disso tudo. foi. Em 1990, quando teve a criação do Foro, o Hugo Chávez, ele ainda era um aspirante à política na Venezuela. Ele nem não era um nome evidente, ele era um aspirante à política, esquerda, Daniel lógico, Ortega né? era um líder lá na Nicarágua, É, das mas forças eu lá. vamos falar um pouquinho da Venezuela só para a Sim. gente entender um pouco o que aconteceu naquela época. Em 98, aí ele começou nessa época ainda, gente, antes do Chaves entrar, a Venezuela era riquíssima. A Venezuela, isso não tem muito tempo. A Venezuela era 98. destino Eu era turístico um premium adolescente da de América 17 anos em Latina. 98. Era destino turista premium. Era o único país que tinha restaurante com estrela Michelin aqui na América Latina. Era conhecido pelas mulheres belíssimas que ganhavam os concursos de Miss. De Miss, sim. Era um destino turístico maravilhoso a Venezuela. A Venezuela era rica, chique, era outro mundo, gente. Infelizmente, aí sim, com muito apoio do Lula e do Fidel Castro, em 1998, o Hugo Chávez conseguiu ser eleito na Venezuela. E nunca mais Saiu entrou do a era poder. chavista. Lá o Hugo Chávez ficou, e já no ano seguinte ele fez uma nova constituição, em 99, que ele chama de Revolução que aconteceu lá. E ele morreu em 2013, onde o E é tão Maduro assumiu, e interessante, né, Luna? Só nós já abrindo, sabemos o que aconteceu, só né? abrindo um Foi parênteses, é isso. tão interessante esse Ah. poder da esquerda, porque realmente eles têm um poder. O Boris Casoy, ele fez uma pergunta para o Lula em 1990 se ele era amigo de Hugo Chávez. E o Lula conseguiu articular, quando ele esteve no poder, quando ele virou presidente, a demissão do Boris Casoy da Record. Só que a pergunta do Boris ela foi tão pontual que a história já provou que eles são amigos, né? Mais que amigos, até são irmãos, né? Não, nossa, não. Então, assim, como o Maduro não poderia fazer diferente, gente, em que deu a mão desde o início para levar, né, ele a se manter no poder e chegar no poder e se manter, gente, está aqui.
E eu falo, não foi só na Venezuela, foi na América Latina toda que saiu muito daqui. Então, e eu Era falo um assim, plano de ah, domínio, né? e o Brasil é a galinha dos ovos de ouro dessa turma toda, porque aqui tem muito dinheiro, é grande, né? Então dá para financiar toda a galera que eles quiserem, como quiser. É E muito pegar, grande, e pegar como garantia, como penhor charuto de Cuba. é muito grande. Então a gente ainda continua sendo a galinha dos ovos de ouro. Só que Mas eu aqui tem oposição, né, à esquerda, ainda bem. nem tanto, né? É, A gente está vendo que agora que está surgindo sim, mais, sim. né? Mas tá quase que tarde demais. Que não seja tarde demais. Quero crer nisso, Alex, que não seja tarde demais. Porque, infelizmente, a gente está se vendo numa situação hoje de ditadura. Gente, e eu falo que em 2022, quando infelizmente a gente teve o Lula retornando, eu chorei, nossa, mãe, eu fiquei muito mal, mal Foi mesmo, só porque eu você, sabia não. que assim, eu fiquei doente de verdade. Foi depois disso que eu até criei o meu perfil aberto, porque eu tinha só um perfil fechado. Eu criei um perfil aberto para eu poder falar tudo que eu estava assistindo. Mas eu lembro que antes disso eu cheguei a fazer um vídeo assim, o que eu chorei, fazer um relato chorando da minha tristeza em ter sentido o gostinho de ter saído do cativeiro do PT, que a gente entrou no cativeiro em 2002. Eu falo, entramos no cativeiro, Sim, até porque somos 2016. reféns. E a gente teve o gostinho de sair do cativeiro é, em 2018. A gente teve um gostinho. E a gente sentiu, foi lindo, gente. O que deu conta de ser feito nesse E eu fico pedacinho de tempo, imaginando, imagina ainda se a vivendo gente tivesse pandemia. continuidade disso, né? Era pandemia acontecendo e ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer. O Bolsonaro fez uma revolução assim de limpar Eu tenho um ministério. relato até particular, porque na pandemia eu estava presidente da Câmara na minha cidade, no meu município. Ah, E a gente nunca votou na história do município, e isso os próprios servidores da Câmara falavam, tanta abertura de crédito igual a gente votou no governo Bolsonaro. Era dinheiro toda semana chegando para os municípios. Aí o pessoal fala, ah, prefeito foi bom, não sei o quê. Todos os prefeitos do Brasil foram bons com o Bolsonaro, porque era o muito dinheiro pessoal na reclama. conta. Conversa com alguém de terra indígena de verdade. Pergunta como foi o governo do Bolsonaro. Todos gostam. Eles vão, ó, põe tapete vermelho, porque o Bolsonaro, ele sim fez, deu terra devida para quem devia dar, justa. Deu, entendeu? Ele dava direito de posse na mão da mulher. Ele fez isso na mão da mulher e não do homem. Ele fez. Então, assim, foi um período curto que a gente sentiu o gostinho de sair do cativeiro. E quando a gente voltou para o cativeiro, eu chorei muito. É, é, E o meu maior medo era assim: olha, ele saiu da prisão. Ele saiu da prisão já com uma idade, né, mais avançada. A gente sabe qual que foi. Eu sempre soube qual que foi a intenção do Lula, sempre foi comunista. sim. Ele é Não, comunista, ele tem foi vídeos dele, fundador do tem Foro vídeos de dele que São Paulo. ele tem orgulho Aí de ele falava falar. assim, Luna, mas você é tudo teoria da conspiração. Que teoria da conspiração, gente? Aconteceu. Tudo aí, não estou inventando, ninguém está inventando, são dados, aconteceu, é isso Mas mesmo. o próprio Lula, ele assume isso num vídeo, que ele adora ser chamado de comunista. Tem vídeo dele na Aí internet. agora, né? Aí ele já se assume, depois de eleito, né? Depois de Depois de eleito eleito, agora. depois de eleito. Não, você acha que ele ia falar isso em campanha? Não, Nunca. agora, agora não. Ó. Depois de eleito, ele já fala e se orgulha de colocar Flávio Dino. Agora temos com orgulho, primeira vez que nós colocamos um comunista no Mista STF. Ele no falou isso no STF. dia da posse do Flávio Dino, né? Que ele falou isso. É uns absurdos que o Brasil vive, né? É, isso. Enfim, então é isso. E, Então, e se a essa gente avança origem. nessa história, se a gente sai lá de 1990 e passa por essa eleição de quase todos os líderes de esquerda da América Latina que tentaram mapear geograficamente a nossa América Latina e dominar isso, a gente chega em 2008, o PT participa de mais uma reunião do Foro
e lá tinha um nome central, que era o Padre Oliveira Medina, nesse processo de aparelhamento. E não se assustem, o padre que fez campanha para o PT, ele teve a esposa nomeada pela presidente Dilma depois. E o Lula ainda É, fala que nem conhecia o cara. Então, esse arquétipo, né, esse esqueleto montado do Foro de São Paulo, foi para dominar a esquerda, né? Foi para a esquerda foi. dominar a América Latina. E, de certa maneira, até conseguiram, né? Porque Hum. Uruguai, Nicarágua, Cuba. Eu vi uma entrevista recentemente do cantor, do Agnaldo Timóteo. Ah, E ele fez uma pergunta que é muito bacana, porque o jornalista fala para ele que Cuba é bom. Ele fala assim, Cuba é bom, mas por que que os caras da Rouanet não vão passar férias em Cuba, né? Eles vão para a Suíça, vão para Dinamarca, vão para Milão, vão para Veneza, mas ninguém vai para Cuba. Cuba só é bom a narrativa da esquerda, né? Ninguém quer ir para lá. Ah, eu adoro quando eu vejo um esquerdista falando que ditadura opressora é o capitalismo. Este sim é um ditador opressor. Engraçado, você já ouviu falar de alguém que vive na ditadura opressora dos Estados Unidos, aquela ditadura opressora pegou um botezinho e foi viver no comunismo de Cuba? Ninguém. Não, é o pessoal de Cuba que quer cortar a fronteira, né? Não existe. Ninguém quer sair de um país capitalista liberal. Ninguém quer sair. Nem Nunca. todo mundo quer ir para lá. Tem um livro que é muito interessante, e o Olavo de Carvalho ele foi um dos caras mais combativos, né? Ele sempre alertou sobre isso, e eu quero deixar essa sugestão para a galera de casa, o Imbecil Coletivo. Não sei se você já conhece, se você já leu, Luno, mas se não leu, vale a pena. O Olavo de Carvalho, ele traz isso para a nossa sociedade, o poder que a esquerda tem de estruturar. O deputado Nicolas Ferreira fala sobre isso, né? Que a esquerda ela é muito organizada. A direita pensa em avanços e às vezes a própria direita se divide. Você não consegue admirar o seu líder, ou então você não aceita que aquela pessoa é mais preparada que você para ser o seu líder. E a esquerda não. Eles entendem cada um, cada ator no seu quadrado, ocupando o cenário, e assim eles vão dominando tudo. E a direita, às vezes, tem essa certa implicância, e eu percebo isso até nos bastidores, tá? É uma opinião até muito particular. Então, quando eu falo para você que eu acho que o seu pai é o mais preparado para o Senado da direita, porque realmente eu acho isso. E às vezes alguém não vai concordar comigo, que são os mais jovens que estão chegando, mas eu acho muito isso, defendo isso. Então, ó, para a galera da direita, o imbecil coletivo, Olavo de Carvalho, e como que eu descobri que eu era um cara de direita? Quando eu comecei o meu curso de comunicação social lá em 2005, eu achava que eu era um cara fora da bolha, porque tudo que os professores falavam eu não concordava. Gente, eu estou no lugar errado. O pessoal trouxe para mim o Manifesto Comunista. Eu falei, gente, eu não concordo com nada que está aqui. E a gente, você que fez comunicação social, né, publicitária, Nossa, mãe. sofreu muito, não sofreu? Demais, meu Deus. Na faculdade, eu vou te falar. Porque eu já quando estava na faculdade, no primeiro ano do curso, eu já comecei a trabalhar, a fazer estágio e já sempre tive uma cabeça muito voltada para o mercado, então achava tudo uma palhaçada. Mas o esquerdismo no meio acadêmico é uma doença, né? Eu Muito. fiz uma postagem recente sobre isso, que é usando até o Pondé falando sobre isso, e o Pondé Eu vi a sua postagem do explicando Pondé. Muito boa. O Pondé explicando o porquê do esquerdismo, de tantos professores esquerdas. Essa é ótimas colocações do Pondé. Não sei se chegou a Eu ver, vi hoje mas o ele seu compara vídeo. com uma seita mesmo, assim, que é um clã que você realmente é expurgado. Aí eu Eu não completei sei no se Pondé. aconteceu com você, mas a maioria dos meus colegas de faculdade não conversa comigo, porque eu sou de direito. Ah, não, tem muitos, assim, o meio da comunicação, o meio de humanas tem muito isso, né? Tem muito esquerdista em qualquer curso de área de humanas, você vai encontrar muito incoerentemente, você encontra. Mas aí, Luna, deixa eu uma fazer uma das pergunta para razões, eu você. completei. Fazer Hã? uma Você acredita Pode. que o Foro de São Paulo está alinhado com o Manifesto Comunista? Qual que é a sua opinião sobre isso? Totalmente, assim, o propósito do foro é crescer as políticas socialistas na América Latina. Esse manifesto comunista, você está falando do manifesto de Lenin, né? Dilene. Uhum. Sim, ele Aliás, pode ir é, falando.
Eu tenho um livro aqui que eu gosto Gera, muito. tem muito. Esse manifesto gerou muita atenção em cima dele, mas é o seguinte: o manifesto é real e a gente não precisa de ir longe para ver como esse manifesto teve impacto na história do último século, no mundo todo, né? Depois a gente falou da gente abordar um pouquinho a China. A gente vai fazer um link lá. É, então você vê o que que foi feito na China no último século, assim, a começar por Mao Tse Tung, que ele se baseou total nesse manifesto, né? É impressionante, assim, explica como que eles chegaram onde eles estão hoje, mas olha, eles acho que é o povo mais sofrido que já tem registro assim hoje, assim, se a gente sabe o que que aconteceu na Segunda Guerra com os judeus, realmente foi terrível, mas os chineses, o que os chineses sofreram nas mãos de Mao Tse Tung e essa ditadura chinesa, olha, é terrível. Então, me conta, você teve na China recentemente, né? Traz para mim essa sua experiência, traz para o público da Jovem Pan essa sua experiência. Tinha muita vontade de conhecer a China, foi uma experiência fantástica. Eu fui a trabalho, mas tive uma oportunidade de ter, como experiência antropológica, foi maravilhoso, né? Então, Qual que é a maior a mentira China, que a gente escuta aqui sobre o regime? maior mentira, falando da prática hoje, maior mentira da autoridade é falar que a China só tem produto ruim. Como Gente, que a é? China produz. A maior mentira É, é que a China só tem produto vagabundo, produto chinês. Isso é a maior mentira. Você me perguntou de cara, assim, de hoje. tem produto bom, né? Muito. Por que que não é que eu tô saindo de política está relacionado com tudo, né? Mas é Claro. porque o mundo é produzido na China hoje. Entendeu? Então, assim, você tem desde as coisas mais vagabundinhas ou o que existe de melhor de tecnologia também está lá. Então, assim, hoje, realmente, com relação à produção industrial no mundo, não dá para você ir contra a China mais. Assim, eles estão num nível de produção industrial, assim, para Brasil, assim, inalcançável, assim, nos ritmos que a gente está. Não tem Você ficou como ir quanto tempo contra lá eles. na Ah, China? não foram, foram 12 dias 12 dias. conhecendo. É. Mas realmente Você foi com assim, a é turma, uma você é de ditadura. Divinópolis, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você foi com a turma do Eu- Ricardo Eletro? Não, não fui. Eu até conheço a turma que eu tava lá, Não, é conhece o porque tem um Ricardo amigo meu, muito. agora que eu tô lembrando que você é de Divinópolis, tem um amigo meu que ficou 12 dias na China com o pessoal do Ricardo. Mas a turma que eu tava lá é uma turma que vai sempre acompanhando o Ricardo também. E o Ricardo tem feito um trabalho, né, levando empresários para lá. E diga-se de passagem, o Ricardo é um empresário fantástico. E aí eu acho muito legal ele estar passando o know-how dele agora, porque realmente ele é bom no que ele faz, o Ricardo. Não, bacana. Ele é E você forte. acha que o Brasil caminha para ser uma Venezuela, uma China? O PT vai Ai, conseguir fazer não, isso aqui? Uma China tá muito longe, mas uma Venezuela, sim. Assim, hoje, do jeito que nós estamos. É, a China, só que a gente entrou no assunto. A China é uma ditadura plena, estabelecida, né? Lá o governo tem controle de absolutamente tudo que está lá, todo mundo que entra, todo mundo que sai, todo mundo que está lá o tempo inteiro. Então ele controla todos os meios de comunicação, é um nível de controle sobre a vida das pessoas e sobre todos que lá estão, de uma forma que eu fiquei assustada. Assim, é muito grande o nível de controle deles. Eles chegaram a isso às custas Como que de foi o seu dia muito a dia sangue lá, e como muita liberdade. estrangeira? Como que o estrangeiro é tratado na China, Não, muitíssimo bem, assim, o né? estrangeiro eles são extremamente capitalistas, gente. Quer Muito mais dinheiro, do que né? muito, eles são extremamente capitalistas. Eles querem dinheiro, 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 e ganham muito dinheiro,
mas eles vivem uma ditadura extremamente centralizada. Então, o comunismo deles, né, o Partido Comunista Chinês, é caracterizado pelo extremo totalitarismo e centralização do governo. Então, assim, na China, o governo é dono de todas as terras. Você não, você tem uma casa, você é dono você tem o direito de uso, é como se você tem arrendamento do Mas imóvel, e não a da terra. reforma tributária no Brasil pode acontecer isso com o imposto da herança, o governo com taxas aí de Lá na China é 40%. assim, ainda seja mesmo propriedades urbanas ou rurais, o governo é dono da terra. O que você adquire, você compra, você pode comprar o direito de uso daquela terra por um determinado tempo. 70 anos, 50, 40, existe um padrão. Você compra o direito de uso, mas aquela terra é do governo. Então, assim, você pode revender aquele arrendamento, que tem um tempo. Ainda, mesmo herança, tá? É, venceu o tempo, ou você tem que provar que você mora ali para sua existência, para continuar sendo da sua família, mas é do governo. Paga um imposto de renda, além disso, com um nível de controle e evasão de zero, 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 zero. E é extremamente seguro. Não existe furto. Lá não existe. Não tem. Na China hoje não tem. É Porque interessante, né? duas Porque coisas. Por dois motivos que lá não existe. eu ia te perguntar quais são os motivos. Por quê? Primeiro, o chinês, ele preza muito. Nós estamos falando da China, do chinês hoje, tá? Depois a gente volta um pouquinho na história da China, Sim. do Mao Tse Tung. Eu estou falando da China hoje. O chinês, ele preza muito a honra. A honra tem muito valor para ele. Então, assim, a palavra do chinês é uma coisa séria. E outra, ele teme consequência. Aqui no Brasil a gente não tem consequência. De nada. Impunidade. Ninguém tem medo de nada. Brasileiro honra não liga muito, não. E consequência também não tem muito. Quase não tem consequência. É Lá isso. não. Lá não. Vou te dar um exemplo. O chinês, vamos supor que um chinês mata uma pessoa. Matou uma pessoa. Não existe não ficar impune, porque lá o governo controla tudo, não existe não desvenda. Ali vai saber. Então, a pessoa foi lá e matou. Sabe o que, que vai acontecer com ela Vou na China? pesquisar aqui taxa de homicídios na China. Pode continuar falando. Tá, mas eu vou te contar. Ah, Se uma pessoa matar outra pessoa na China, é assim: o Partido Comunista Chinês, claro, o governo e tudo, vai atrás da família, da sua família. Você matou. Vai atrás da sua família, que é pai, mãe, esposa ou filhos. Então, família de primeiro grau. Vai atrás da sua família. Sua família vai ser notificada. Sua família vai pagar a bala da sua execução. Porque você já morreu. Você, né, ele não tem pena de morte. Mas o governo entende que ele não pode ter nem o custo com a bala da sua execução. E olha o cara tem que o pagar até a peso bala. disso, né? Você, a sua mãe ou seu pai ou sua esposa que vai pagar a sua bala da sua execução. Além disso, a família vai pagar a bala da sua execução e vai pagar uma indenização bem gorda para a família do executado. Então, assim, você não mata, porque você não vai só acabar com a sua vida, você vai acabar Vai com com a a vida família da de todo sua mundo. família. Você acabou com a honra da sua família, entendeu? O chinês, ele teme a consequência, porque as consequências realmente são muito drásticas. São drásticas. Eu tô olhando aqui, É, ó, informação hum, do Google, tá? E a última tá. taxa que ele trouxe foi de 2018. Em relação ao Brasil, 0,5% apenas. Pois, aí, ó, tá Não, vendo, não morre né? ninguém lá assassinado. Não, 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 não que se for fora do controle do governo, ninguém morre. Não, não morre, não tem essa. Eu Ah, vou te dar outra coisa interessante. Olha pra você ver o nível de ah, controle. Até recente, eu vi hoje uma notícia que depois da visita do Lula lá, com Xi Jinping, fizeram um acordo, não vai ter que ter mais visto brasileiro-China. Eu falei, ó, bem, mas eu, quando fui, eu tive que fazer o meu visto chinês, que é só no Rio de Janeiro. Fui lá,
Fiz o visto e fui. Quando você chega na China, você tem que ter existe um controle altíssimo assim. Primeiro você tem que explicar onde você vai ficar e tudo. Se você chega, você vai pronto, você tem que ir para um hotel. Se você vai sair de um hotel, você faz o check-out, tudo com o seu passaporte. Você tem que fazer o check-in num outro hotel em 24 horas ou ir para um aeroporto e sair. Se você não fizer isto, se você, por exemplo, sai de lá e vai para casa de um amigo, você tem que entrar no aplicativo chinês e explicar onde você está e colocar algum comprovante, isso que assim, o contrato de aluguel daquela casa que você está indo, de um amigo, explicando que você está lá. Porque o governo não pode, em nenhum momento, não saber onde você, estrangeiro, está. Ele não pode simplesmente não Não saber onde pode você está. esconder do governo, né? Não, você não pode saber. Eu falo porque eu tava com uma pessoa que estava me acompanhando lá, ela fez o check-out no E, hotel e essa e, questão e, de e ela foi para transporte ficar na China? hospedada na casa de uma pessoa que tinha lá. E ela, tipo, olha, eu tenho 24 horas para entrar no aplicativo e falar que eu estou indo para casa dessa pessoa, senão vou ser multada e corro o risco de sofrer sanções aqui do governo. Imagina isso no Brasil, uma regra dessa. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai avisar onde que tá. Não, é assim. E essa questão do transporte na China, lá existe Uber, qual que é o nome que eles dão lá? Tem. Não é Uber, é o deles, né? Lá, Sim. meio de comunicação, por exemplo. Lá eu não tenho WhatsApp, você não tem WhatsApp, rede social, mas você consegue, eu Ah, eu consegui, quero te você fazer uma consegue. pergunta sobre isso. Você é Ah, publicitária, é libertária, sua rede social é movimentada. A sua opinião depois que você falar dessa comparação com a China até, sobre essa questão da regulamentação das redes sociais. sim, vamos falar. É, é, Já sei sua resposta. já É a sabe minha mesma resposta. minha, mas vamos lá. É. Bem, mas eu vou te mostrar, só te falando como é que funciona lá na China, que é o seguinte, para eu ir para lá, tem como o estrangeiro, quando vai para a China, ele pode comprar um pacote de VPN, que é a sua identificação, né? De forma que você consiga ter acesso ao WhatsApp aqui ou as redes sociais. Você pode fazer isso, né? O estrangeiro pode fazer isso. Lá na China, eles não têm o WhatsApp, eles têm o WeChat que seria equivalente, mas é do controle do governo, entendeu? Então eu fiz um WeChat porque eu precisava de relacionar com fornecedores lá. E eles não têm WhatsApp, é só o WeChat. Então, assim, só o que existe lá de comunicação, tudo é só se for dentro do governo, entendeu? E o nível de controle é assim: até buscas de palavra democracia, por exemplo, é limitada para eles na busca. Até isso. Eles não fazem ideia do que é democracia, eles nem pensam nisso, assim, porque já passou, já mudou a geração, né? Se um chinês vier para o Brasil, vai querer. Já tem algumas gerações que vivem de ditadura, algumas gerações. Então, eles não fazem ideia. Faz parte do pacote de ditadura uma mudança cultural deles, né? Então, voltando lá no Mao Tse Tung, que foi o líder principal do Partido Comunista Chinês, que implantou tudo isso, ele teve dois grandes marcos, que é o Grande Salto, que ele quis mudar a China agrícola para uma industrialização forçada, que causou mortes na faixa de 40, não sabe se 40, 70 milhões de pessoas morreram pelas políticas do Mao Tse Tung. E a outra coisa que é a revolução cultural que ele fez, que era ele fechou a China assim para todas as fronteiras e uma ditadura com relação à comunicação e à liberdade de expressão assim quase que zero, sabe? Então foram lá, se você não morria na era Mao Tse Tung, os que não morreram de fome morreram de paredão, que eram executados mesmo. Então 70 milhões. de mortes, de 40 a 70. Você vai escutar, você vai ver A gente está vários falando da registros. Se você população de São pesquisar, Paulo e Minas Gerais. você vai encontrar 40 milhões, 70 milhões. Mas todos são unânimes em registrar que foi o maior massacre, um dos maiores massacres da história da humanidade.
Foi o que aconteceu. Então, Supera voltei a Hitler com falar os isso porque judeus? vai chegar no ponto que eu vou te dizer. O chinês hoje, ele nem sente falta, assim, ele nem quer, porque ele foi doutrinado para isso, entendeu, Alex? Virou uma Ele ovelha, né? não faz ideia, ele não O que é sente falta liberdade, de ter. democracia. Aí tem uma outra coisa interessante que é o seguinte: religião. Isso aí é dado estatístico, você também pode dar uma busca aí. Qual que é a religião predominante na China? Não, a enorme predominância da China é sem religião. Eles têm um pouquinho de budismo, um pouquinho. E a enorme predominância é sem religião. A religião, ela questiona, abre a cabeça também, né? Uhum. Você não consegue controlar o que o pastor ou o padre vai falar em tudo, você vai ficar tolindo ele o tempo Então, todo. Então, a China não não é tem que não igreja, pode ter, não é que não pode abrir uma igreja, não tem, tem algumas igrejas tem, mas é tudo mínimo, regulamentado, só né? que existem restrições extremas que o governo coloca para você abrir uma portinha ali de uma religião, assim, não é simples. Porque você não pode chegar falando o que você quiser. Você não pode, você não vai falar. Então não tem. E o próprio Ô, chinês, eu Lona, tenho, eu ia tenho uma me dar amiga muito chinesa mal na lá, China. ele como que. Não é que ele não sente falta, o governo também, ele. É como se o governo preenchesse com tudo que precisasse, entendeu? Eu ia Para me dar muito eles. mal na China. Não ia ser para mim, não. Não ia dar certo lá na China, não. É difícil até de imaginar uma situação Eu acho que hipotética até para assim, passar uma porque temporada de 12 dias ia me dar mal. é um povo muito diferente da gente, viu, Alex? É um povo muito diferente da gente. É um povo que tem coisas. Eu falo, eu tenho muito para aprender com os chineses, que com todo esse sofrimento deles, o Alex, eles têm coisas ricas que a gente tem que aprender com eles. Uma coisa salta aos olhos. Eu nunca vi um povo que trabalha igual o chinês. Aí tem também uma história, uma parte muito triste nisso, que é uma origem recente de trabalho escravo, assim, que ainda tem, você ainda vai encontrar trabalho análogo ao escravo aos montes na China. Mas o chinês, E como que é a ele, remuneração da China desse pessoal? Como que esse pessoal ganha? olha, você vai encontrar na China, assim, no interior da China, você vai encontrar pessoas que recebem, assim, pouquíssimo. Análogo ao trabalho escravo mesmo, assim, moram na indústria e aquele negócio assim, o que ele ganha é para pagar o que ele mora, e ele mora na indústria. Tem situações assim. Mas existem três Chinas. Você tem a China antiga, essa que você vai encontrar muito do trabalho escravo ainda, mais do interior. E você tem a China atual, que é onde que eu fui em Guangzhou, é a China atual. Eu vou dizer, Guangzhou é onde tem uma feira grande lá, que você vai encontrar os chineses de hoje. E você tem a China do futuro, que é Xangai. Ô, Luna, Xangai, a gente tem mais um minuto tá só acabando. de Não, mas tempo, tá acabando. acabando. Tá Sabe, muito bacana. Xangai foi construído para ser melhor que Nova York. Essa é a meta do Xi Jinping. E É pelo jeito vão isso. chegar lá, né? Eu quero deixar aqui o convite para a gente fazer mais live, para a gente trazer mais Podemos. conteúdos. Vamos organizar isso? Vamos. Só Tá. chamar. Vai ser um prazer. Ó, te agradeço muito por atender o nosso convite, tá? Fica ligadinho aí, semana que vem a gente tem mais um convidado. A gente vai receber aqui o vereador de Belo Horizonte, o Braulio Lara, do Partido Novo, trazendo aqui sua atuação política em BH.